que eles, de certa forma, eles têm prazer que essa salvação se perca. Tem gente que, é que nem fala, né? A religião mesmo já coloca isso para meio que prender o povo, né? No seu sistema. Então, isso aí me chateia a certo ponto. Por quê? Porque a pessoa pega e fala assim, viu, mas vem cá, essa mensagem, ela é uma mensagem perigosa, porque o povo vai sair da igreja. Aí eu falo assim, mas essa mensagem, ela tem que ser uma mensagem verdadeira, ainda que a pessoa escolha por isso. Porque, veja só, o fato de você falar que salvação se perde, as pessoas deixam de frequentar a igreja? Deixam da mesma forma. Às vezes, essa questão de falar que perde a salvação, ela torna-se um pior ainda. E eu vou explicar o porquê. Porque quando a pessoa ela erra, ela pensa assim, eu já errei, eu não tenho mais jeito, eu não tenho solução. Aí ela acaba saindo da igreja. Mas a partir do momento que ela souber que ela vai errar, mas que o Deus, ele é misericordioso em perdoar, e que você há um perdão, a pessoa ressignifica, porque não é isso que a Bíblia diz, que confessar de todos os pecados será perdoado? É isso que a Bíblia diz. Nós só precisamos confessar o nosso pecado e seremos perdoados para que a misericórdia de Deus nos alcance. E outra coisa, tem mais um motivo, né? Porque as pessoas não têm que estar estacionadas em Cristo, não têm que estar estacionadas em Deus, mas tá lá, se está tendo um assunto que eu não entendo e envolve Deus, envolve Cristo, que nem ele falou que a pessoa afasta, né? Afasta as pessoas da igreja. Mas se eu sou cristã mesmo de verdade, eu não vou me afastar. Pelo contrário, eu vou ver o que é aquilo para me aproximar. Se é de Deus, eu me aproximo. Se eu chegar à conclusão que não é de Deus, mas eu não vou deixar de servir a Deus por isso. Então, seria motivo para aproximar, né? Não se afastar. O pessoal está fazendo tudo ao contrário, né? Porque é mais fácil, não dá trabalho, né? Porque se uma vez eu errei mesmo, então eu vou sair. E essa questão de achar que o simples fato de você parar de ir na igreja, você simplesmente perdeu sua salvação. Deixa eu fazer uma pergunta, mas no caso a fé se perde, Renata, em algum momento, seja por qualquer questão. Assim, tem a fé, seja em Cristo Jesus ou em algo que Deus pode fazer, em que Jesus pode fazer, a fé tem como perder a fé? Então, porque lá Paulo diz, combati o bom combate e guardei a fé. Se ele guardou a fé, é porque poderia, de alguma maneira, perdê-la? encerrei a carreira e guardei a fé, é algo que ele está dentro dele ali e fala, está guardado aqui dentro de tudo que eu carreguei. Entendeu? Eu vejo dessa maneira. Mas o fato dele ter guardado não é que ele possa ter perdido. Veja só. Qual é a possibilidade hoje de você deixar de crer em Cristo? Acho que zero, né? Não sei. Depende de cada um. Por quê? Porque depende o que você está esperando em Cristo nessa fé que você está tendo. Porque a Bíblia vai dizer que você tem que ter fé, né? Que Jesus ressuscitou entre os mortos, não é isso? Sim. E com o coração se crê, com a boca se confessa. Então, você tem dois processos. Você vai confessar com a boca, crer com o coração, e aí um vai ser por causa da justiça, que é o que a gente vai ler aqui, porque se você crê em Jesus, ainda que você tenha comportamento mal, e a gente vai entender por que um crente ele é salvo e tem comportamento mal, mas ele é salvo. Porque a religião ela construiu essa narrativa de que uma pessoa salva não pode ter um mau comportamento. A religião construiu isso, mas quando você olha para a Bíblia, Verdade. é uma coisa totalmente diferente. Ninguém fala dos erros de Davi. A pessoa chega ao ponto que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não pode errar. Mas Davi tinha o Espírito Santo e errou. Ele errou, é verdade. Você está entendendo? Agora, essa questão de perder a fé, é perder a fé em quê? Porque, ainda que eu esteja numa adversidade, eu creio que Cristo, ele viveu entre nós, ele morreu, ressuscitou entre os mortos, ok? Isso aí ninguém vai me Eu vi uma pregação falando sobre isso hoje. Eu tinha uma pregação falando sobre isso hoje, de perder a fé, né?
Mas no contexto lá da pregação, não estava falando em fé em Cristo Jesus, não. Estava falando no contexto de fé em crer em que Deus pode fazer algo. Por exemplo, a pessoa ser curada. Hoje ela tem fé, está com aquela fé lá em cima que Jesus pode curar. Aí amanhã ela já não está mais tão firme naquela fé, então ela perdeu a fé. Perde. Eu acho que a diferença, né, entre perder a fé em Cristo, que eu acho que é uma coisa que não tem como, depois de encontrado com Ele, né? Ainda que você erre, ainda que por algum motivo você não vai em denominação nenhuma, mas a fé nele não se perde, né? Beleza. Muito importante essa questão que você está trazendo, porque a Bíblia, quando ela trata de fé, ela não trata só da questão da fé salvífica. Daria uma aula só disso de Bíblia, porque para a gente não confundir. Então, a palavra fé e a palavra crer, ela vai aparecer na Bíblia como algo similar. E aí você precisa ver a passagem que está falando. Então, quando a pessoa fala assim, ó, aqui perdeu a fé, perdeu a salvação, muitas das vezes não é a fé objetiva. Uma fé objetiva é a fé em Cristo, que é a fé salvífica. Essa não perde, não tem como perder. Tá entendendo? Agora, eu posso ter fé em um milagre, numa cura que nem você falou, e depois eu largar a fé, falar, não, já não tenho mais fé que isso daí vai acontecer na minha vida. Isso aí a gente tem um monte de fé que a gente larga no meio do caminho. Uhum. Tem um monte de fé, né? Essa narrativa aí, ela é construída. Agora, a fé, que é o que a gente vai trabalhar, que é a questão da fé objetiva, aí que está o problema. Por exemplo, quando você vê Abraão, se você não tiver o discernimento, ela parece que a Bíblia é contraditória, porque primeiro a narrativa diz que a fé de Abraão foi imputada para a salvação dele. Depois diz que a fé dele foi imputada por causa das obras. Aí você fica confuso, vem cá, mas a fé é para a justiça ou foi a fé das obras? Abraão ele alcançou os dois tipos de fé. A fé que justificou ele, que é a fé salvífica, e a fé de quê? De obras. Então, Abraão, ele é um marco na história que ele foi o cara que mais sofreu a prova de Deus e foi passando nessa fé. Deus testa a nossa fé, mas não a fé salvífica de justiça que foi feita pelo Cordeiro de Deus lá no Calvário, mas ele testa a sua fé nas obras. Entendi. Você entendeu? É Então, bem complexo. tem essa diferenciação. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai achar essas diferenças. A gente só vai ficar com a narrativa da religião colocou na nossa cabeça sobre isso. Sim. Você entendeu? Sim. Então, não sei se o pessoal vai chegar ou não, mas vai ficar gravado, não sei se o cachorro tá bravo. E aí eu vou trazer, para não ficar muito tarde para a gente também, e aí conforme for chegando, aí eles vão pegando aí. A questão é o seguinte, Luzia, a gente vai trabalhar aqui a questão da salvação na parte judicial, que é o quê? A justiça de Deus sendo feita para o homem. Assim como não houve justiça em você herdar um pecado, também você vai achar meio esquisito uma pessoa sofrer para você ser salvo. Então, veja só, por um homem entrou o pecado no mundo, por outro, o pecado vai sair a partir da fé. A partir da fé, a justiça de Deus está sendo feita. E aí, essa salvação, ela é dada no Espírito. Então, quando a gente fala salvar o quê, a gente tem que sempre trazer, salvar o quê? Salvar o homem. Salvar do quê? Da condenação. Do quê? Do pecado. Então, o pecado é uma consequência da desobediência. E através desse pecado há uma condenação. E essa condenação é o quê? A morte eterna. Exatamente. Eu até coloquei um vídeo aí explicando mais ou menos isso. Eu assisti o vídeo. Você assistiu? Então, eu estou trazendo aqui um resumo. E aí, para quê? Para que nós possamos herdar a vida eterna. Então, todo ser humano, ele é eterno. Nós somos seres eternos. Agora, você tem a opção... Seja para onde for isso. Ou você é eterno para a vida eterna, ou você é eterno para a condenação eterna, a morte eterna. Não tem como isso. Existem algumas seitas,
né, que pregam a aniquilação da alma, que você vai deixar de existir, o outro vai... Veja só, se uma pessoa que crê em Jesus vai viver na eternidade, o outro deixar de existir, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A aniquilação da alma, ela é uma seita, é uma heresia, né? Mas eu não vamos trabalhar muito nesse quesito, que aí a gente precisaria explanar mais coisa. Então, vamos focar aqui. E aí, Deus tem uma única salvação e ele vai trazer os dois aspectos. Um aspecto é o judicial, que é a justiça de Deus, que essa justiça de Deus ela é dada no nosso espírito. A Bíblia vai dizer que quando a gente crê, e isso aqui, muitas pessoas, olha que eu estou trabalhando no TikTok com live faz algum tempo, muitos crentes que só para debater com a gente demonstra o texto, eles não sabem sair desse texto. Que uma vez que você crê em Jesus, você torna um só espírito com Jesus. Está lá em 1 Coríntios, depois mais para frente a gente vai ver essa questão. Pai do Senhor, Bruno, boa noite. A gente vai ver essa questão aí, que o quê? Quando você crê em Jesus, você torna um só espírito com Cristo. E você não vai encontrar nenhuma passagem que diz que esse espírito vai desacoplar em algum momento de Cristo. A religião, ela até prega que se você pecar, se você fizer isso, se você fizer aquilo, o espírito vai sair. Não, você não tem texto sobre isso. Você tem algumas passagens isoladas que não está se tratando de salvação, que aí eles querem imputar para a perda de salvação. Mas uma vez que você aceitou Cristo, que seu espírito se tornou um só espírito com Cristo, você é salvo. Só que aí agora vai ter uma diferenciação nessa salvação. Por quê? Porque quando você crê em Cristo, Cristo está em você. E agora você vai ter que fazer um outro processo. E qual é esse processo? É você está em Cristo. Olha que diferença que faz. Quando Cristo está em você, você está salvo. Quando você está em Cristo, você está praticando as obras de Cristo. Por isso que é importante a gente sempre estar olhando para Cristo. O nosso foco como cristão é olhar para Cristo. A paz do Senhor, irmão Bruno, tudo bem? Pai do Senhor, Renato, graças a Deus, tudo bem sim. Pai do Senhor, Luzia, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus, meu irmão. Satisfação e Ó prazer. Senhor, bem, graças a Deus. Amém, que bênção. Deixa, Satisfação também. deixa eu aproveitar o momento para falar uma coisa para você. O Natanael fica só espiando as lives lá, né? O Natanael, É, ele ele agora. tava. Eu separei como é que fala? Os textos lá de João Batista, que eu tô, tipo assim, fazendo uma exegese, né, deles. Aí ele tá estudando grego, aí ele tá me ajudando, assim, nessa parte do grego. Mas ele direto, ele vai nas lives, aí ele fica lá na barra de rolagem, aí ele escuta um pouquinho, depois ele sai. Ele passou tempo na live minha lá, cara. Eu ia olhar, ele estava lá. Ele estava quietinho, quietinho. Agora mesmo eu fui bloqueado na live do Alonso. Do Alonso? Mas eu não falei nada, não. Eu fiquei quieto. Eu achei até estranho, porque eu estava lá, ele estava com 300 pessoas. Eu entrei na live. Aí mandaram, não sei se foi ele ou se foi o moderador dele, mandou Uhum. solicitação para me subir. Mas eu não falei nada, eu só entrei, tanto é que eu estava fazendo umas coisas aqui, eu só entrei para ver as ideias dele. Aí mandou solicitação para mim, eu não aceitei. Aí subiu, aí mandou a solicitação, eu não aceitei, um irmão aceitou e foi pedir conselho para ele. Aí foram e me bloquearam. Aí me Olha. bloquearam da live dele. Ele esses dias marcou um debate com o William. Você sabe que o William é mestre em grego, né? O William é 13. Sei. Rapaz, eles passaram uma vergonha. Subiu ele e o Tony lá. Mas Eu o que os vi caras zoaram lá, que eu fiquei, falei, meu Deus do céu, cara. Que eles estavam falando sobre o segundo casamento, né? isso. Eu Só que vi. eles são muito radicalistas, cara. Não, agora, para mim, eles são extremista legalista. É muito. É Eu muito- vi que tinham até mulheres lá na rolagem que estavam casadas, tinham filhos do segundo casamento. E E eles não. falaram que estavam já ficando perturbadas. Eu lembro de um relato de uma irmã que eu vi ela em outra live comentando que ela está no segundo casamento, né? Ela formou a família dela no segundo casamento e ela falou que dormia com o esposo e acordava de madrugada pensando
em separar dele no dia seguinte. Falei, meu Deus, cara. E tem muita coisa nesse meio aí. E aproveitar que nós está no canal fechado mesmo, mas tem um deles lá que tem até medida protetiva da primeira esposa, e aí? E tá pregando inferno para segundo casamento, meu irmão. Tem medida protetiva. E eu gravei, tá gravado, por quê? Porque depois vai falar que não falou. É. O Tony tem medida protetiva do primeiro casamento dele. Então, eu fiquei sabendo numa live que disseram, né, que ele havia até separado, e ele tinha postado até um vídeo falando a respeito. Aí todo mundo sabe dessa questão que ele é separado. Da medida eu não sabia não, mas que ele estava separado um tempo, eu não sei se ele voltou. Ele estava. Na verdade, tem uma resenha aí que não tem como provar, esse que é o problema. E tem boato aí que até segundo casamento, mas a medida protetiva, eu tenho a gravação dele admitindo essa medida protetiva, sim. E se ele tem medida protetiva foi porque alguma coisa ele aprontou, né? Então, a gente tem que ficar esperto. A paz do Senhor, boa noite, irmã Janaína e irmão Marcelo, sejam bem-vindos, meus irmãos. Caneta e papel na mão aí para vocês anotar os textos, para vocês começar a batalha de vocês contra os crentes religiosos, né? Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil da humanidade, creio eu, que é esse excesso de informações. Amém, Marcelo? E você mostra os textos. Hoje eu estava numa live com preterista. Cara, é coisa de louco. O cara lê, eles não enxergam a questão espiritual, nem no mundo espiritual, e nem a parte espiritual da Bíblia, e vai negando os textos. Então, o negócio é muito difícil. Mas o foco da gente aqui nessa questão de salvação e reino é primeiro a gente absorver a mensagem para nós, né? Observe que um crente religioso, ele quer aprender a Bíblia para aplicar na vida dos outros. E uma coisa que é muito importante nessa questão de salvação e reino, é essa questão que para nós ser salvo é Cristo em mim. É eu ter essa fé em Cristo, eu creio que ele ressuscitou entre os mortos, então a minha salvação está sendo o ponto inicial da minha vida. Agora, Paulo vai dizer que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E esse desenvolvimento da salvação é eu em Cristo. É coisa diferente. Cristo em mim, eu garanto minha salvação. Eu em Cristo garanto as minhas atitudes como ser humano. Eu vejo pessoas se vangloriando de ser João Batista nos dias de hoje. Gente, não é possível que ninguém leu a Bíblia. João Batista tinha um temperamento, tinha um comportamento e tinha o quê? Tinha uma mensagem totalmente diferente de Cristo. João Batista chamava os outros de víbora. Jesus pegava e falava, vai e não peques mais. Então, para mim, já vejo uma grande discrepância nos dias de hoje, uma pessoa se vangloriar por ser João Batista e ter essa narrativa aí iracunda, legalista, né, e radicalista. Para mim é os três. Não cabe para os dias de hoje. Então, por isso que nós precisamos cada dia mais estudar a Bíblia, primeiramente, para nós. Para mim, para o Bruno, para a Luzia, para cada um de nós, serem pessoas melhores para com o próximo. Amém? Então, fique bem entendida essa parte, e aí a gente vai trazer os textos bíblicos para os irmãos começar a desenvolver essa questão e ter essa confirmação. Pode falar, irmã. Irmã levantou a mão? Não seria porque o João Batista espelhava um pouco nos fariseus, não? Porque era uma coisa que ele ia ter que enfrentar, mesmo ele estando ali no deserto, aquele tempo preparando ali, né, para aquele momento, ele sabia que ele ia ter que enfrentar o quê? A religião, né? Então, eu acho que ele acabou ficando um pouco bem parecido com eles. O que faz muito sentido, porque João Batista parece que tinha tudo para ser essênio, e os essênios, eles eram uma turma mais isolada, né, da questão ali dos fariseus, eles tinham meio uma narrativa diferente, mas pode ser isso. E outra coisa também que os irmãos precisam entender, e eu falo desde mão, não é porque o Renato falou que seja verdade, não é porque o Renato disse, isso daí a gente não pode construir uma narrativa em cima disso. Vou dar um exemplo. Eu ouvi essa semana passada um debate do Eliseu Rodrigues. Gente, que vergonha bíblica.
Que vergonha bíblica. Por quê? Porque o Eliseu foi um ótimo debatedor, mas um péssimo instrutor bíblico. Ele isolou o outro pastor na narrativa de um debate e distorceu muitas coisas que o pastor estava falando que está na Bíblia. Você está entendendo? Então, que vocês comecem a prestar atenção nessa coisa. Até vieram perguntar para mim essa semana se eu gostava do Eliseu Rodrigues. Eu falei assim, eu acho ele um ótimo pregador, só que eu acho ele numa mensagem muito iracunda, mas até então tá tudo certo. Só que o que eu vi ele fazendo no debate, eu falei, cara, não dá, não dá. Então, vocês precisam tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente enaltece alguém com a narrativa e a gente não presta atenção no que ele está falando. E esse negócio de debate, eu não gosto de debate por causa disso, porque o debate chega uma hora que eu começo a defender aquilo que eu creio e nunca aquilo que está escrito, ao ponto de eu negar o que está escrito para não poder perder um debate. Às vezes, num debate, é difícil eu falar que estou concordando com o outro. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, tudo que alguém falar, é igual o Bruno falou, ó, ele fez a imersão aí do João Batista, está estudando por conta própria, eu vou ver, né, vou ver se está certo, vai lá, faz exegese, pode fazer um monte de coisa para poder chegar numa conclusão, está certíssimo, está certíssimo, e é assim que funciona. E aí a gente vai ver essa questão judicial, que foi do vídeo que eu coloquei lá, os irmãos, se os irmãos todos não assistiu, assista, que aí a questão judicial é essa questão do Cristo em mim. E eu em Cristo é a questão orgânica da salvação. A salvação ela é dada nesses dois aspectos, e aí quando a gente vai olhar para os tempos, ela é dada em 3 tempos. Depois eu vou trazer todos os versículos que traz essa questão de tempo. Porque hoje eu quero firmar, né? Eu quero alicerçar nos irmãos os versículos que comprova que a salvação ela é no aspecto judicial, no espírito do homem é a questão judicial. Assim como Eva e Adão, ela se desliga espiritualmente de Deus, o espírito também ele vai voltar a se comunicar com Deus. Por isso que a dispensação da graça da igreja tem como a base, o alicerce, o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que é a garantia, né? Paulo vai falar que o Espírito Santo de Deus é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Eu não sei se os irmãos têm noção do que é um penhor, mas um penhor é algo que eu recebo ou eu dou, no caso, né? Se você for o locatário, por exemplo, de um aluguel, você vai pedir o quê? Você vai pedir um calção, você vai pedir uma garantia. Então, o aluguel é R$1.000, certo? Você vai pedir 500 para a pessoa, e se a pessoa não voltar para alugar e dar os outros 500, ela perdeu. Esse que é o penhor. Se você for pedir um dinheiro num banco e você der sua joia com um penhor, você tem que voltar a pagar o dinheiro para pegar sua joia, senão sua joia acabou. Agora, se Deus está dando o Espírito Santo para você ser salvo e você não for, é a mesma coisa de Deus estar deixando o Espírito Santo e não poder vir buscar, porque ele é a garantia da nossa salvação. Então, a gente precisa ter essa confirmação. E uma vez que a gente confirma a nossa salvação, a gente vai ser uma outra pessoa. A religião, ela fala que a salvação é seu ponto final. Gente, que vida miserável, hein? Acorda salvo, meio-dia perde a salvação. De noite volta a salvação. Aí no outro dia amanhece ruim, perdeu a salvação de novo. Então, é uma matrix. Então, o primeiro texto que eu quero mostrar para os irmãos aqui, que é de suma importância, é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que vai estar escrito assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, certo? E essa passagem aqui, ela é uma complicação, porque quando você mostra esse texto aqui, muitas das pessoas nunca nem ouviram falar desse texto. E não existe nenhuma outra passagem que refuta que quando você se torna um só espírito com Cristo, esse espírito vai desacoplar. Pelo contrário.
né? Eu não sei se vocês acreditam, mas a religião fala que uma pessoa que está fora da igreja, ou uma pessoa que está na bebedice, a pessoa que está fumando cigarro, o Espírito Santo não está dentro dele. Mas eu já recebi profecia de bêbado, já recebi revelação de bêbado. Como que pode um trem desse? Aí quando a religião falou isso, eu falei, ué, mas espera aí, mas minha experiência é outra. Como que pode um cara bêbado falou coisas que só eu sabia? Eu já recebi profecia de espírita. E depois de um mês depois, um crente falar a mesma coisa. E depois vim outro crente falar a mesma coisa. Então, 3 pessoas falar a mesma coisa, só que de religião diferente. E isso aí é um problema. Isso aí é um problema. Tá aqui experiência sim também, Luzinho. Mas que no começo deu uma bugada na minha mente, deu. Deu uma Porque eu falei, bugada. como, né? Depois a gente vai procurando saber, entender mais que o dom que Deus deu, Deus não tira, né? Deus não toma de volta, né? É como um presente, Deus deu. Mas no começo eu levei um tempinho para entender. E aí, como é que faz com isso? Como que pode? Como é que pode um espírita conseguir revelar? O irmão leu, foi o texto aí, foi 1 Coríntios. Só repete, por gentileza. Repito, pode marcar aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Rapaz, você já tem noção como que é difícil para um religioso imaginar que um cara pode ser espírita e pode ser salvo? Eu não quero adentrar nessa seara aqui, não. Mas é difícil os caras acreditar nisso. Não é para rir, não, mas eu lembrei do pastor Cláudio Duarte. É difícil porque você não sabe o que levou essa pessoa... Falou o nome Cláudio Duarte, já não tem nem como não rir, né? Não, mas eu lembrei dele porque ele falou que nós vamos ter muita surpresa lá no céu, né? Eu falei, tipo assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí, tipo assim, nossa, eu tô aqui mesmo, né? Aí depois eu falei assim, não, mas cadê fulano? Fulano passou nem perto daqui. E ciclano que você nunca pensou que ia estar lá, tá lá. Gente... Eu tenho uma parceira de oração que é católica do pé roxo, irmão Renato. Mas pensa numa mulher que ela ora e Deus responde. Você não faz ideia, tá? E aí? E aí? Vai lá no TikTok e fala isso para você ver. Os crentes te massacram. E nós é companheiro de oração. Nós, assim, já oramos junto no mesmo propósito e Deus respondeu com fogo, viu? Gente, minha primeira experiência quando eu vim passei a ser evangélico, comecei a frequentar a igreja, foi com uma pessoa católica. Foi com uma pessoa católica, eu fiquei doido. Falei, como assim? Porque, veja só, essa questão desse senso comum contra os crentes, ela é tão grande que ela já entra na nossa mente antes da gente frequentar uma igreja. Quando você começa a frequentar uma igreja, muitas coisas da igreja já estão dentro da tua cabeça, principalmente vestes, né? Essa questão que você tem que ser certinho. Bom, quantas vezes eu falava, não, eu não vou entrar na igreja agora não, depois que eu entrar eu tenho que ser certinho para ser salvo. Pode falar, Bruno. Então, o irmão estava falando a respeito, né, até a irmã mesmo, né, que ela tem uma amiga que é católica. Tem um livro que eu li, é do Tel Hayashi, que ele conta, né, um pouco do testemunho dele. O nome do livro é Reino Inabalável. E ele fala que a primeira profecia que ele recebeu do ministério dele foi dentro de uma catedral católica, através de um padre. E ele falou que tudo que aquele homem falou se cumpriu. Eu já ouvi falar desse livro, cara. Eu já ouvi falar desse livro aí. Faz todo sentido, né? Porque a besta, aliás, o falso profeta vai vir de dentro da igreja católica, né? Tem essa resenha aí, tem essa narrativa aí. Então, vocês vão escrever assim, a parte judicial da salvação é pela fé, que é o Espírito. E a parte orgânica da salvação, que é eu em Cristo, é a palavra de Cristo. Por isso que tem muita gente que ela é salva
é um salvo meia boca. É um salvo meia boca, ele não gosta de ler a Bíblia, ele vive uma vida normal. Já aquela pessoa que busca a palavra, aquela pessoa que está alinhada na palavra, que a palavra vai moldando ela já passa a ser um crente diferente. E aí, vamos abrir aqui Romanos, e a carta de Romanos é 1 Coríntios 6, versículo 17. Agora nós vamos ver Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, para a gente achar essa parte aí judicial. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Que vai dizer assim, versículo 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, veja só. Então, você confessa com a boca, certo? Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aí, no 10, ele vai explicar como que funciona essa questão. Ó. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, essa ideia de achar que a pessoa só é salva quando é levada lá na frente do púlpito, que levanta a mão, que aceita Jesus, que blá, 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 não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Às vezes ela foi na emoção, às vezes foi o louvor que tocou no coração dela. Então, ali, Deus já está começando a trabalhar o coração dela. Mas nem sempre, na hora que ela vai lá na frente, foi nesse momento que ela começa a crer realmente em Jesus. Às vezes vai demorar uns 2 dias depois, pode ser na mesma hora, também pode. Só o que a gente tem que se limpar é dessa maneira de querer ser juiz nessa questão. Ao ponto de você ser religioso e falar para ele não. Você pode encontrar uma pessoa na rua e está conversando de Jesus, pode confessar. E você lê aqui Romanos 10, 9 e 10 e falar para ele. O que é preciso para ser salvo? Fala, não, meu irmão, preciso para ser salvo você crê em Jesus. Você crê em Jesus? Ah, mas eu não vou para a igreja. Porque eu fico doido, cara, quando a pessoa coloca a salvação imputando a igreja. Ele chega a falar assim. Então, quer dizer que uma pessoa nunca foi na igreja, eu que paguei o preço, vou para a igreja todo dia, você salva, ele também vai? Ou a mentalidade. Presta atenção na mentalidade do crente. Ele se Aí acha já começa a melhor, virar barganha, né? Aí começa a estragar o trem. ele se acha, exatamente, ele se acha melhor porque ele põe uma Bíblia debaixo do braço 3 vezes por semana e vai para a igreja. Então, ele chega a falar, não é justo. Não é justo que o outro seja salvo. Mas não, meus irmãos, o que nós temos que pregar é o que a Bíblia está dizendo, que a salvação vem se você confessar com a boca e crer com o coração para a justiça de Deus. É o que Jesus falava, Renato. Você vê que os fariseus, eles viviam dentro do templo. Só que Jesus, ele falava que o reino era chegado para quem? Para aqueles que se achegavam a ele, e muitas das vezes aqueles nem sequer pisavam no templo. Só que você vê que Jesus, quando ele chegou a debater com os fariseus, teve um momento que ele falou que ele falou, bem profetizou Isaías acerca de vós, né? Que o coração deles estavam totalmente longe de Deus. Totalmente longe. Naquela questão ali, totalmente longe. E se você observar, com critério, o religioso hoje é a mesma coisa. Exatamente o que o Bruno estava falando tem tudo a ver também com o que Deus revelou para aquela samaritana, né? Jesus deu uma revelação profética, uma coisa assim do alto para aquela samaritana, né? Que não é nem nesse monte e nem no templo que vos adorareis. Mas o Pai está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? Independente do lugar onde que a gente esteja.
adorar com as nossas atitudes, adorar com as nossas escolhas, né? É isso que é adorar a Deus, na minha opinião, né? Com Porque certeza. cantar um hino na igreja é fácil, todo mundo canta, até papagaio imita a gente. Exatamente, perfeito. Então, o primeiro versículo que nós vamos falar aqui, da questão judicial, nós já lemos 2 versículos aqui, para me poder provar para os irmãos que tem essa questão judicial. João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E vai estar escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vou repetir de novo, e os irmãos vão ter que marcar, porque os versículos que nós estamos lendo aqui, daqui a 4, 5, 6 aulas, vai fazer toda a diferença. Por quê? Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. O que é preciso para mim ser filho de Deus? Crer. Crer em Deus. E quando é que eu deixo de ser filho? Não tem como um filho deixar de ser filho. Engraçado que o versículo 13 complementa de uma forma ali para fechar de não ter dúvida, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não adianta eu ir lá fazer uma ceninha de que eu aceitei Jesus, porque agora virou moda, né, Renato? Tem que ver esse detalhe, né? Aí todo mundo fala assim, mas a pessoa foi salva lá e depois saiu da igreja e foi pro inferno. Não é, nunca foi salvo, nunca tinha sido escolhido. Nunca foi salvo, nunca... Ele experimentou da graça, igual Ananias e Safira, ele estava experimentando da graça ali junto com os apóstolos. Estava experimentando, mas não escutou, endureceu o coração dela era falso, porque aquele que crê com o coração para a justiça, e Deus que vê essa justiça, né, do coração do homem. Beleza, perfeito, perfeita analogia. Agora, veja só, essa questão de reino e salvação, ela era para ser uma coisa bem simples, se nós não tivéssemos que desconstruir aquilo que a religião nos colocou. Lembrando, você pode nunca ter pisado numa igreja. A pessoa nunca pisou numa igreja, ela pode sim já ser uma pessoa religiosa, por causa das influências e das coisas que ela ouviram. Agora, veja só, a salvação, nós vamos entrar, talvez na próxima aula, ou na segunda aula, nós vamos entrar daqui 2 aulas, nós vamos entrar nessa questão. A salvação, a Bíblia vai dizer que ela é um dom é um presente. E aí o Bruno, que talvez esteja com o Natanael lá, eu quero ver o Natanael refutar isso aí, porque a palavra dom, ela representa um presente. Nós estamos acostumados a fazer barganhas nesse presente. Então, a gente sempre está fazendo barganha com nossos filhos, assim como nossos pais fizeram barganha. Mas Deus não faz barganha. A salvação, ela é um dom. Só que a Bíblia vai trazer um conceito de que aquele que é filho vai ter uma herança. E quando fala de reino, está falando de herança, não está falando de presente. O presente você já ganhou. Agora, se você se comportar como filho, você vai deixar uma herança para o seu filho. E aquele filho que é desobediente, você tira a herança dele. Isso é normal. Mas um filho não vai deixar de ser filho. E aí eu vou trazer um outro texto para fazer o contraponto da salvação orgânica, que é a salvação onde depende de mim, e essa salvação ela é dada na alma. O do Espírito está garantido. João 1,12 garante eu que, por eu crer, né? Por eu crer, eu sou filho de Deus. Agora, como filho, nós temos direito a uma herança. E aí nós vamos ver Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, que vai dizer assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo.
pré-determinado pelo Pai. Então, o texto aqui está dizendo que somos herdeiros. Mas se a gente não desenvolver essa salvação, se a gente não amadurecer na fé, como que a gente vai herdar alguma coisa? Tem essa questão. Então, tem muito crente que ele é menino na fé. É o que mais tem hoje em dia. E aí vai complicando, porque aí você tem aquele que a irmã Janaína falou, né, que nunca... Ele crê por modinha. E aí você tem aquele que é criança na fé. Então, nós temos que o quê? Amadurecer na fé. E aí eu estou trazendo um texto só para dizer que existe esse crente. Então, e a Bíblia vai tratar ele como criança, como um escravo. Fala que nada difere de um escravo. Então, quando você vê um menino na fé, você pode ver que ele é um escravo. Um religioso, ele é escravo da fé. Ele é um escravo do sistema religioso. Ele é escravo das coisas que falaram para ele. Mas quando você começa a reinar, e esse reino começa dentro de cada um de nós. O primeiro governo, acho que foi alguma live ou alguma outra aula que eu falei, que o primeiro governo que a gente toma conta é do nosso ser. E aí eu deixo de ser criança na fé, praticando o que a palavra diz. Por isso que é a palavra que vai moldar o crente. E o varão que domina bem a língua é varão considerado varão perfeito, né? É um dos frutos, né? A redenção judicial salva o espírito. É o resultado em um novo nascimento, mas a alma e o corpo precisaram ser transformados. Então, a alma que precisa ser transformada. E depois, quando a gente começar a ler os textos da questão da alma, para os irmãos entenderem, os irmãos vão entender quando Jesus está falando do espírito, quando está falando da alma. Eu quero ver, Bruno, e o Natanael está lendo grego, eu quero ver se ele vai ter essa revelação no grego. Que tem vezes que Jesus está falando do espírito e tem vezes que Jesus está falando da alma. O que ele vai fazer com essa informação? Ô, Renato, tem um estudo também que fala de filhos rulhosos e tecno. Já ouviu falar? Filhos? Eu não sei se esses nomes são gregos. Filhos maduros e imaturos. É tecno e rulhos, chama. Deve ser no grego, mas a Bíblia fala de filhos maduros e imaturos. Tem um estudo bacana sobre isso. No dia que o nosso espírito foi salvo, a alma não foi. Por isso tem gente que tem a vida eterna e não tem caráter. Tem gente que tem a vida eterna e não tem caráter. Por causa disso, porque a salvação dele foi dada no espírito, não foi dada na alma. Lembrando, a alma é consciência em Deus, ela é comunhão em Deus e ela é intuição. Está conectado com Deus, porém, as práticas deles não condiz. A nossa mente humana não consegue compreender isso daí. Seria tipo um desenvolvimento da fé? Exatamente isso, que vai transformando a alma. Mas o espírito está ali. Lembra que Paulo fala que o espírito está pronto? O espírito está pronto, está conectado com Deus. Muito interessante. E aí a gente já leu 1 Coríntios 6:17. Uma vez, Renato, não sei se foi em uma dessas lives, você comentou até que o diabo não está interessado na nossa alma. Aí você falou assim algo bem por cima e depois não falou mais sobre o assunto. Eu ia perguntar até sobre isso e acabei não perguntando. E agora você falou sobre a alma, me veio à memória essa frase. Então, o que eu vou ensinar para vocês? Primeira coisa que vocês têm que fazer, quando vocês vier com a dúvida, né, assim, por exemplo, que nem um religioso vai falar uma coisa para vocês, pede o texto. Pede o texto. Por exemplo, o diabo quer tirar sua salvação. Quando você ouvir isso do crente, na hora você fala, irmão, faz favor, eu gosto de estudar a Bíblia, me dê o texto aí onde está escrito que o diabo quer me tirar minha salvação. Teve uma vez que um pastor, até de onde que eu congrego agora, ele falou no altar que pessoa que pratica o suicídio, ela perde a salvação.
E eu fiquei curiosa a respeito disso. Eu pedi o texto, ele não conseguiu me dar, não, Renato. Ele passou um apertinho comigo, tá? Até hoje ele não me deu esse texto. De vez em quando eu vou lembrar ele, ver se ele achou. E foi muito importante o que você disse, que é um tema que até que o irmão queria levantar isso aí. Falei, irmão, não vamos falar isso aqui não, porque o TikTok ela tem ela tem uma audiência rotativa. Uma pessoa chega aqui, já está querendo praticar isso daí, vai pegar uma voz dessa aí, uma frase dessa, e vai fazer tamanha. Eu não sei se é porque eu fiquei um pouco assim, sentida, porque ele estava falando de um professor que era mestre. Ele era mestre em escatologia, e ele falava sobre esse professor, que esse professor era uma bênção, que, né, que dava uns estudos abençoados e tudo. Aí esse professor do nada suicidou, aí ele falou que ele foi para o inferno, mas aí eu queria saber o que faz ele pensar que esse cara que conhecia a Bíblia mesmo foi para o inferno, né? Aí até hoje ele não conseguiu me responder, não. Então, por isso que eu falo, é um tema delicado para falar aberto, mas fechado dá. Cadê o versículo que fala que vai para o inferno? Cadê o versículo? Eu também estou esperando até hoje. Só que não vai passar desapercebida. Aí entra em outra questão e outra coisa que as pessoas estão doidas para poder saber. Inclusive, tem uns irmãos no grupo que queriam saber, porque as pessoas querem versículos, mas não querem estudar, que é a questão da disciplina. Né? No TikTok já apelidaram a gente de purgatório gospel. Vai vendo os apelidos que os caras falam. Herege, purgatório gospel, blá, blá, blá. Só que estão fazendo chacota com aquilo que Deus deixou para nós. Não é com o Renato, não é com os outros irmãos que têm essa visão. Mas está fazendo. Eu tomo cuidado com isso, que às vezes os irmãos estão fazendo chacota com algo que é bíblico. Às vezes não é do conhecimento dele. Por exemplo, não sei se o Bruno estava na live, mas o dia que os caras estavam falando de purgatório gospel, que o rapaz falou para mim do purgatório, eu falei para ele me explicar por que o purgatório é uma heresia. Ele não sabia explicar. Ele não sabia explicar. Então, ele estava defendendo que o purgatório não é bíblico, que o purgatório é uma heresia, mas ele não sabia o fundamento do purgatório. Você está defendendo o purgatório? Naquele momento eu defendi para poder expor a ignorância dele. Certo? É a mesma coisa a questão, Luzia, do diabo. O diabo quer tomar sua salvação. Qual é o versículo? Isso foi feito uma narrativa dentro da igreja. Essa narrativa virou um consciente coletivo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, virou um senso comum na Bíblia. Virou um senso comum. Está podendo falar, Luzia? Sim, sim. Então vamos lá. O que é um senso comum ou um inconsciente coletivo que vira um senso comum, né? Que é algo que está dentro da tua cabeça. Me descreve alguma coisa que tem lá no céu, onde nós vamos morar. Ah, Renato, que muitos falam é a cidade maravilhosa, com ruas de ouro, muro de jasme. Beleza. E se eu te falar que isso daí não é no céu? Não é no céu? É uma... Nós não vamos morar no céu, gente. Mas A Bíblia não diz que nós vamos morar no céu. Mas usando essa analogia dessa cidade com ruas de ouro e tal, não era assim no simbolismo, por exemplo, que era o que a gente conhecia aqui de mais grandioso e usou como O que a uma irmã citou aí, o que a irmã citou aí está escrito com o título na Bíblia, o novo céu e a nova terra. Agora eu fiquei curiosa, porque eu também penso igual a ela. Você entendeu? O texto vai dizer que uma cidade santa vai descer ataviada e vai ficar pairando no céu. Depois da terra ser passada por um processo de restauração e purificação, essa cidade desce. A terra é a mesma, só vai passar por um processo. Eu falei isso para um crente, o crente ficou doido. Aonde você leu isso? De bravo comigo.
Nada se cria então, os mais, testemunhas tudo de se Jeová não estão de todo transforma. errado, Renato? Exatamente isso. Aí chama a gente também de testemunha de Jeová por causa disso. Não está de todo errado. O problema do testemunho de Jeová é as heresias deles, que o negócio de Cristo, tal, que o Cristo é criatura, blá, blá, blá. Mas quando você pega a questão do reino deles, não está de todo errado. Existe um milênio. Cristo vai reinar durante um milênio. E é nesse milênio que nós vamos ter posições com ele de governo. A Bíblia vai dizer que uns reinarão sobre 5 cidades, outros sobre 10 cidades, outros sobre 2 cidades, outros sobre uma vila. A organização do reino de Deus, de Cristo, vai ser mais ou menos o que nós temos hoje. A divisão de países, de estado, de cidades, né, de bairros. É o que a Bíblia nos apresenta, se a gente for ler lá os textos, é porque a gente lê, às vezes, tão correndo. Só não vai existir pega. família, né, Renata? Igual a gente, ou vai. Oi? Que eles acreditam que vai existir, a gente vai ser família, todo mundo vai ter a família normal, igual hoje. Só que muda que vai estar na nova terra, né? Segundo eles Então, pregam isso. aí começa as divergências nossas com a testemunha, mas veja só, essa questão de morar no céu é um inconsciente coletivo, é um senso comum entre nós, crentes. Se você perguntar para a maioria dos crentes que nós vamos morar no céu, vamos. Aí você pergunta, qual é o texto? O diabo pode tirar minha salvação? Pode. Me dê o texto. Eles vão E se ficar perguntar onde nervosos. fica o céu, então? Exatamente. Ó, esse fim de semana aconteceu algo muito hilário, porque acho que foi no sábado, tinha um pastor na minha live, e ele ficou quietinho. E o pastor ficou lá, e nós falando lá as coisas lá do reino, tal, e ele ficou lá. E ele chamou o professor dele, que é pastor também. E ele subiu. Aí ele subiu na metralhadora, e eu deixei. Pode ver, quem assiste minhas lives vê que eu só faço perguntas. Oh, e aí, como que você entende isso? E aí a gente foi dando corda, corda, corda. Rapaz, quando ele foi lá no Éden, aí no Éden eu peguei ele. Aí ele ficou mudo. Chamava ele e ficou quieto, como se, sei lá, deu a entender que ele estava ocupado. Mas aí daí do fim da live o professor pastor não falou mais nada. Porque ele não sabia. Tem algum problema nisso? De maneira alguma, de forma alguma. Mas a gente tem que admitir, tem coisa que a gente está falando que eu não sei, então, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Ele não sabia a questão da morte espiritual, porque o texto está dizendo assim, no mesmo dia morrerá. Morreu no mesmo dia? Morreu 900 e poucos anos. Como que nós vamos resolver esse problema? Morreu espiritualmente. Dali para frente, Deus começou a falar com voz audível a Adão. Por isso que Adão assustou com a voz de Deus, porque ele não tinha esse tipo de comunicação através da voz audível. Então, são coisas, são detalhes. Mas o cara é antigo, o cara é velho na fé e ele não ouviu falar essas coisas. Aí você vai falar, nós não vamos morar no céu. Qual é o texto? O cara entra em colapso. Ele não sabe, ele vai desconversar. Por isso que eu falo que às vezes o debate não compensa, porque se é no debate, ele vai levantar um espantalho, vai fazer qualquer coisa, e às vezes num papo de mesa você vai expor na ignorância. Não querendo expor o irmão, mas, irmão, você está defendendo coisa que falaram para você, mas onde está o texto que a gente vai morar no céu? Qual é o texto que alguém tirar a própria vida vai para o inferno? Nós não podemos falar isso, principalmente, irmã Janaína, para quem fica. O problema não é quem foi, a família se sente mal, gente, a gente falar uma coisa dessa. Aí, em vez da gente ter uma palavra de conforto, a gente tem uma palavra dessa. Não faz sentido. E sendo que a gente não tem respaldo para poder saber. Não temos. Essa é a verdade. Então, a salvação no Espírito, ela vai passar por... Eu posso falar que eu vou morar com Jesus, né? Exatamente, exatamente. Então, a salvação no Espírito, ela vai passar pela confissão, pelo arrependimento, por crer, perdão dos pecados, lavagem do registro dos pecados, reconciliação objetiva, justificação objetiva e santificação objetiva. Então, tem esses 8 processos, nós vamos ver cada um deles agora com uns versículos
para a gente, já é 9 horas, e a gente já encerra para não ficar muita informação, e aí eu vejo qual vai ser a próxima aula para a gente entrar, porque eu estou falando para os irmãos aqui, eu acho que eu falei, estava a Luzia, ou talvez o Bruno, que a gente está entrando num momento mais delicado. Por quê? Imagine alguém que não acompanhou as aulas entrar no meio da disciplina de Deus. Vai dar uma confusão. Vai dar cada problema. Por quê? Porque ele não pegou o começo. Ele não pegou a questão. Hoje, se você for falar para qualquer crente que a salvação começa no Espírito, ele não vai compreender. Tamanha a dificuldade que tem da gente estar falando essas coisas. Por que ele não vai compreender? Porque a mente dele já está cheia desses lixo teológico e religioso dentro. Eu perguntei para um rapaz que queria me dar aula aí no TikTok, e perguntei, e fiz essa pergunta, salvar o quê, do quê, para quê? Ele não conseguia responder. Ele pulou para lá, ele pulou para cá, falei assim, irmão, você não respondeu minha pergunta. Salvar o quê, do quê, para quê? E parece uma pergunta tão simples. Salvar o quê? E é bom quando eles perguntam, e eles ficam igual a pipoca, né? Você está entendendo? Salvar o quê, do quê, para quê? Aí fica pulando para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá. E você pode ver que muito difícil eles vão falar, não, então me explica aí. Muito difícil. Aí você vai falar, salvar o homem é espírito, alma e corpo, assim como o homem caiu no espírito, alma no corpo, nós também somos salvos no espírito, no alma no corpo. Qual é o versículo? Se tiver oportunidade, fala, não, tá aqui, eu tenho anotado aqui, vamos lá, olha a Bíblia, olha aí. Você entendeu? Eu conheço irmãos que para poder ver, para poder acreditar na diferença de reino e salvação, só bastou falar do ladrão na cruz para ele. Eu falei do ladrão na cruz, que o ladrão na cruz pediu um reino e Jesus deu um paraíso para ele. Porque quando ele pediu um reino para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino, ele estava pedindo uma posição no reino. Aí Jesus falou, não, estará comigo no paraíso. Paraíso e reino são coisas diferentes. E esse ladrão na cruz aí estava mais, assim, esperto, assim, vamos dizer, do que os próprios fariseus, né? Porque ele já entendeu o que era reino e pediu o reino. Exatamente isso. Então, algum conhecimento ele tinha. Então, vamos começar pela confissão. Aonde começa a salvação no Espírito? Pela confissão. 1 João 1,9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E vai dizer assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, palavra justo, de justiça, tá? Justificação de Cristo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, você tem aqui nesse versículo a palavra justo, que ele é justo. Por que que Deus é justo? Porque ele que nos justifica. Tá? Depois, talvez na próxima aula também, pode ser uma das coisas que eu vou trazer para os irmãos, que é os dois tipos de justiça que tem na Bíblia. A justiça que nós fazemos e a justiça que Deus faz em nós. São coisas distintas. A justiça que Deus fez é para minha salvação, e a justiça que eu faço, que eu me torne justo, aí é para os meus galardões. Por que as igrejas não pregam sobre galardão? Quem já viu pregação sobre galardão aí? Eu vejo o Lamartine Pozella, ele gosta de pregar sobre... É demais, na internet não vai. Ele gosta de pregar sobre galardão, sobre coroa, esses assuntos eu gosto. Eu já ouvi pregar sobre galardão, mas na minha infância, depois nunca mais ouvi. Porque você tem um berço presbiteriano, né? Não, mas esse tempo atrás eu ouvi falar, teve um estudo lá na nossa igreja falando sobre galardão. Eu não sei se ele falou tudo, se teve heresia no meio, Renato, porque foi a primeira vez que eu escutei sobre galardão. Então, porque veja só, se confessarmos com os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E observa, vocês têm que anotar duas frases aqui, nesse versículo. A palavra justo, né? Que ele vai justificar, e ele vai nos purificar de toda injustiça. Como seria
essa purificação? É uma pergunta. Através do fogo? Então, aí o nego vai falar que você está falando de purgatório e gospel já. Não, mas não é por causa que tem um versículo que fala que as nossas obras vão ser provadas no fogo. E umas vão ser palha, outras vão ser de... Onde fala esse texto? Mas então, irmã, mas é o que eu falo para você, tá na Bíblia, mas o cara escarnece. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11 ao 15. Pois é, 1 Coríntios 3. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Foi nesse texto que ele levou falando de galardão. Sim, Marcelo, o galardão é recompensa, né? A Bíblia vai trazer a ideia de posições no reino, vai trazer como coroas de glória, coroa de justiça. Então, acho que são 5 tipos de coroas, agora eu não me lembro todas de cabeça. Mas a Bíblia fala de galardão, a Bíblia fala de fogo. Outra coisa, irmãos, que a gente precisa tirar é a questão de ver fogo na Bíblia e já achar que é inferno. A gente já tem essa ideia de que apareceu fogo, a mente da gente é inferno. E nem sempre. Como que a gente vai fazer com esse texto aí que está falando que as obras vai... Só que não é as obras que vai passar pelo fogo. O texto está falando que é a pessoa, mas não vai chegar nesse texto aí mais para frente aí para a gente discutir isso daí, tá? Essa é a confissão. Então devemos confessar nossos pecados, que Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é a parte da confissão. Agora vamos ver a parte aqui do arrependimento. Romanos 2:4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, você pode ver que o arrependimento, ele é um processo. Ele é um processo, o arrependimento. Né? É Deus trabalhando dentro da gente, é um processo. Mas primeiro começa no Espírito, porque o Espírito é a nossa consciência em Deus. E tem gente, pessoal, é tão ruim que a alma e o corpo vencem ele, e o Espírito... Ó, a pessoa fala assim, eu cometi isso porque a carne é fraca. É o contrário. Você cometeu tal atrocidade, ou tal pecado, ou tal erro, porque sua carne é forte. Você obedece a sua carne e não seu espírito. Porque se você obedecer seu espírito, ele vai te conduzir ao arrependimento. Então, é o contrário. As pessoas usam essa palavra ao contrário. Ah, irmão, cometi tal pecado porque você sabe, né? A carne é fraca. Aí você fala, não, irmão, nesse caso, você fez a vontade da carne. Então, a carne é forte, ela que opera em você. Porque se fosse o seu espírito forte, você não fazia. Aí sua carne seria fraca. Certo? O terceiro, crer. Crer em Deus. João, capítulo 5, versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. Que vai dizer assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora eu pergunto para os irmãos, aonde está escrito aqui a Tec-Pec? A vida é eterna ou a vida é Tec-Pec? Veja só. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passa da morte para a vida. Que morte é essa? Passa da morte espiritual e passa para a vida. Sai da morte espiritual e passa para a vida eterna. E a vida eterna é muito pouco, né? O problema é que só crer é muito pouco para a religião, né, Renato? Esse que é o problema. Eles acham que só crer é muito pouco. Já ouvi isso. Salvação barata. Essa salvação sua é barata. Gente, colocar uma obra nossa,
réis mortais, para poder completar de Cristo. É a mesma coisa a gente falar que Cristo não foi suficiente, gente. O pessoal não enxerga isso, não. A religião, ela fez uma lavagem cerebral muito grande. Tá lá nos meus vídeos lá de João Batista, os irmãos lá, tudo doido lá nos comentários. Tudo doido. Tem um lá que falou que eu neguei a carta de Tiago. Eu falei, eu nem citei Tiago. Diz que eu neguei, você acabou de enterrar a carta de Tiago. Porque Tiago fala que a fé sem obra é morta. Mas está falando que perdeu a salvação? Lá ia perguntar o que o Tiago tem a ver com João Batista, meu Deus. Pelo amor de Deus. O povo inventa cada coisa. Então, tem a questão do crer. Então, você crê em Jesus. A quarta, perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Que vai dizer assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue. A redenção é pelo sangue de Jesus. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, aqui nós temos o quê? A certeza do perdão dos pecados. E a redenção nós alcançamos pelo sangue de Cristo. Agora, segundo a riqueza da sua graça. Não é graça? Aí falam assim, a salvação de vocês é uma salvação barata. Se a salvação é uma salvação barata, então ela custa caro, porque se ela é de graça, é de graça. Se eu falar que eu vou dar alguma coisa para os irmãos e cobrar R$1 e falar que é de graça, tá caro. Eu falei que é de graça, não, de graça é de graça. A lavagem do registro dos pecados. Quinto, 1 Coríntios 6, 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, que vai dizer assim: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificado, mas foste justificado, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele está falando de lavagem aqui e de justificação, ó. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Então, nós se lavamos. Aí ele vai dizer aqui como que funciona o negócio. Vocês se lavaram, mas fostes santificados. Então, quem nos santifica no primeiro processo é Deus. Justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, você observa que somos justificados nele e também somos santificados por ele. E depois tem a nossa parte aí da questão da alma. O nosso problema todinho, irmãos, vai ser em torno dessa alma aí, do ego, né? A questão do ego nossa é complicado, essa luta nossa do ego. A reconciliação objetiva. Então, há uma reconciliação objetiva, que é Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Que vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé. Somos justificados mediante o quê? Mediante a fé. Gente, o versículo é claro. A Bíblia é clara sobre esse assunto da justificação pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a dificuldade de entender isso? Aí entra, mas se não fizer isso, mas se não fizer aquilo. Gente, o texto é claro.
Eu falei que eu vou trazer, e vou trazer mesmo, vou fazer uma imersão só de Abraão, que é o pai da fé. Vamos ver quem é esse pai da fé que o povo tanto baba o ovo aí. Vão escandalizar de novo, fica vendo. Vão escandalizar com o pai da fé. Ah, Renato, você vai acabar com o pai da fé? Não, vamos mostrar para o povo que ele é o pai da fé, mas ele tinha defeito. E os irmãos precisam entender que somos justificados é pela fé. Não é por comportamento, não. Esse povo aí tá ficando doido. Aí você fala assim para eles, existe pecadinho, pecadão? Ele fala que não existe. Mas quando o pecado é de cunho sexual, vira uma desgrama. Eu fico vendo, eu não sei se o pessoal deve te procurar, perguntar o que é pecado, Ana Renata. Ou eles gostam demais de perguntar se isso é pecado. É a pergunta que o crente mais gosta de fazer. Ô pastor, isso é pecado? Ô fulano, isso é pecado? É a pergunta que o povo mais gosta de fazer, mas eles não perguntam para Deus, mas pergunta para o pastor, pergunta para Deus e o povo. Exatamente. Agora, há um texto aqui complicado também de lidar, que eles vão negar o texto. Nesse mesmo Romanos 5, versículo 10, ele vai dizer assim, porque se nós, quando inimigos, mas era inimigo de Deus, que aí eu não estou trazendo nem os textos aqui que eles querem refutar que diz que é perda de salvação. E já falei para os irmãos, seria bom os irmãos trazer. Vamos trabalhar os textos que eles falam que é perda de salvação. Direto no TikTok, eu estou trabalhando um texto ou outro que eles falam que é perda de salvação. Aí o texto vai dizer, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Gente, não faz sentido vocês... Onde está escrito isso? Romanos? Romanos 5, versículo 10. Gente, não faz sentido, vocês eram inimigos de Deus, nós também, eu também, todos nós éramos inimigos de Deus. Aí nós levantamos a mão, aceitamos a Cristo na igreja, temos nossas falhas, temos nosso defeito, viramos um crente meia boca, Deus não quer mais, joga no lixo. Que sentido faz isso? Ah, Renato, mas tem coisa que eu não posso fazer que Deus não deixa. Isso aí é verdade. Tem uns irmãos que faz o que quer, não dá nada. A gente vai fazer, Deus já dá uma bordoada. Você entendeu? Tem crente que vai lá no Paraguai e traz uma muamba. Aí você vai trazer, a polícia te pega. Não é assim? Eu vou fazer o quê? E nós do ramo de confeitaria? Tem muita gente que não faz ovo de Páscoa para vender na Páscoa. Por quê? Porque Deus pediu para ela não fazer. E aí a gente tem que respeitar, né? E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Não tem... Vocês que são irmãs aí que gostam dessas coisas aí, né? De unha, de maquiagem, essas coisas. Não tem gente que diz que não usa porque Deus não deixa? Eu acredito, ué. Pode ser. Cortar o cabelo, tem irmã que fala que não pode cortar o cabelo, que Deus não deixa. Mas pode ser, tem que respeitar. Eu vou querer me intrometer na intimidade dela com Deus. Às vezes, Deus... Agora eu também não posso exigir do outro que Deus requereu de mim, né? Então, aí eu não posso fazer isso aí virar doutrina. Eu tenho que ter a compreensão que Deus requer isso de mim. Um dia um irmão veio perguntar para mim que ele fez um voto com Deus, quando ele entrou na igreja, que ele era religioso, né? Então ele entrou muito religioso e ele fez um voto com Deus que disse que nunca ia usar um short. E aí agora ele descobriu que o short não leva para o inferno, que não faz sentido. Aí ele veio perguntar para mim, Renato, eu posso voltar a fazer usar short? Eu falei, é um problema seu com Deus, eu não mandei você fazer voto com ele, eu não vou entrar nessa briga, não. Aí ficou doido, mas você também não me ajuda? Eu falei, eu vou entrar nessa treta? Ora a Deus e pede para Deus uma confirmação. A Bíblia não diz que Jefté ofereceu a filha dele e depois o texto diz que ele sacrificou a filha dele para Deus, e aí? Que é outro texto que a gente pode estudar e vai dar polêmica. Pode falar, irmão Bruno. Olha, Renato, em relação a isso que você comentou,
né, a respeito, às vezes, de algum irmão ou uma irmã falar, eu não posso usar isso, né, porque Deus não me permite. Eu também tenho um grande respeito em relação a isso, por quê? Porque Deus, ele sonda o coração. Ele sabe até onde cada um suporta a sua cruz, até onde a gente consegue levar algo. Por exemplo, vou pegar aqui a roupa e o cabelo. Tem irmãs que gostam de pintar o cabelo, mas às vezes aquela irmã, o Senhor, ele sonda o coração e sabe que ela não vai usar aquela pintura para uma vaidade, para chamar a atenção de um homem ou algo do tipo. Só que pode ter outra irmã que aí, no caso, a pintura pode levar ela a uma vaidade extrema. Então, Deus, ele já conhece o nosso futuro lá na frente, ele já sabe, tudo já é para Deus, ele já sabe de tudo. Então, eu creio que por ele, né, sondar os corações e conhecer cada um, além daquilo que nós mesmos a gente não consegue compreender em nós, Deus, ele já sabe. Então, eu acredito muito nisso, que alguns Deus ele vai permitir e outros não. Por quê? Porque ele já conhece o coração de cada um de nós. Às vezes pode ser que uma pintura no cabelo não vai levar uma irmã à vaidade, mas uma outra pode levar à vaidade. Então eu não descarto. Eu sempre carreguei isso comigo, eu não descarto, não. A pessoa falar que assim, ó, Deus não me permite, eu respeito. Eu também respeito muito, e só você olhar a questão de filho. Eu tenho 3 filhos. Tem coisa que eu sei que um pode e o outro não pode. Entendeu? Porque tem coisas que vão ser a fraqueza de um filho e eu não posso deixar que ele chegue perto daquilo, porque que dele é a fraqueza que vai levar ele pro buraco. E Deus conhece cada um, exatamente como o Bruno falou, com o nosso coração. Tem gente que Deus, eu creio que tem gente que Deus não deixa nem enriquecer, porque senão ensoberbece demais, entendeu? E não consegue lidar com aquela, né, com aquele ganho extremo de dinheiro. Vai fazer só mancada, só burrada. Perfeito. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso hoje. A primeira questão que a gente tem que fazer para poder entender Deus é ter um monte de filho. A hora que você tiver de uns 3 para frente, aí você consegue entender que é Deus. Que ele requer uma coisa de um, outro de outro. Um está mais maduro, o outro é menos maduro. Um requer mais atenção, outro menos atenção. Né? Você pode ver que tem crente que na igreja Deus fala todo culto. Todo culto está falando com um abençoado. E às vezes com a gente é só pela misericórdia. Ô, Renato, você me fez lembrar que em casa é assim. Meu esposo, quando está com alguma questão, nossa, é tão automático. A questão no coração dele surge hoje, amanhã Deus responde e já resolve o problema. Agora, comigo é um quebra-cabeça que eu tenho que ficar juntando as peças para entender o que Deus quer, o que eu vou fazer. É meio complicado de entender. Estou falando? É assim que funciona. Então, vamos ver aqui a sétima questão aqui da salvação no Espírito, que é a justificação objetiva. Nós vimos a reconciliação objetiva, então nós somos reconciliados com Ele, né? E estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, já estamos conciliados com Ele. Nós já temos eles agora, já. Temos que ter essa garantia. Só que eu acho estranho, porque os irmãos já têm tudo a mente um pouco mais aberta, né? É bem interessante isso daí, ter a mente aberta. E aí vamos ver aqui, Romanos capítulo 3, versículo 24. A carta de Romanos, meus irmãos, eu costumo dizer que é a carta magna da salvação. Romanos 3, 24. Se os irmãos conseguirem ler Romanos sem religiosidade, vendo o que o texto diz, eu acho engraçado quando o crente fala que nós tem que morrer sem pecado. Aí eu mostro que Paulo tinha um pecado. Pronto, o pessoal fica doido. Então explica para mim esse texto aqui. Aí eles começam a querer fazer o marabalismo, cambaiota, gospel, quer fazer um monte de coisa. Porque Paulo fala que tinha um pecado dentro dele. Acabou. Pecado é uma força ativa, todos nós temos. Também você sabe de todo mundo, porque as pessoas têm mania de endeusar o povo da Bíblia, né? Por isso que eu quero trazer uma série. Aí a gente tem que botar os defeitos deles para eles verem que é igual a gente. Tanto é que Hebreus fala, né? Em Hebreus, quando fala dos pais da fé, fala assim que eles tiveram a fé igual a nossa.
Ou seja, eles eram todos cheios de defeito, igual a gente. Exatamente, eu gosto muito, quando começa a endeusar muito assim, eu gosto de bater, porque eles ficam doidos, principalmente João Batista. João Batista, para mim, é o carro-chefe. Quando ele começa a endeusar muito João Batista, eu já dou logo umas 3, o bicho fica doido. Abraão também eles não gostam. Davi é aquela coisa, né? Como Davi tem um que foi escandaloso, aí eles não acham, eles não ficam com muita raiva, não. Agora eu tenho curiosidade de José e Daniel. Mas aí José e Daniel, cara, José era cagueta, né? Caguetava os irmãos, né? Cagueta, é verdade. E Daniel também, ele vai mais ou menos pelo mesmo. Agora, Daniel é mais difícil, cara. Mas Daniel é o mais certinho, né? Daniel é mais difícil. Daniel ainda não vi, não, assim, muitas coisas não. Mas José é aquela coisa, né? Meio caguetão, tal, que se crescer com os irmãos por causa do sonho. Aí você começar a falar essas coisas, que vai ficar bravo. Mas o Abraão é mais. Jacó também, o povo não liga muito, né? Jacó mentiroso, eles não ligam, não. Pelo contrário. Vamos ver aqui a justificação objetiva. Esse texto aqui, meus irmãos, esse aqui, para mim, eu se eu fosse um crente religioso, algum momento, e me deparasse com um texto desse aqui, eu parava, vou pegar a minha sacolinha e falar, não vai dar mais, não. Não tem como falar que salvação se perde com isso aqui, não. Salvação, uma vez conquistada, não tem como. E muito menos imputar a obra por ela. Não tem como eu falar que depende de mim alguma coisa nesse negócio, porque, veja só, Romanos, capítulo 3, versículo 24, vai dizendo assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Cara, só esse texto aqui, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, observe só. Você virou crente, você aceitou Jesus, é o ponto inicial seu. Ele pode até deixar impune o que ficou para trás. Então, isso aqui ficou para trás. Mas você aceitou aqui. Agora, você tome cuidado daqui para frente. Você entendeu? O que Hebreus 6 está falando, que eles falam que é perda de salvação, é isso aqui. Esse ponto aqui que os irmãos estão vendo dos 2 dedos aqui, é o ponto de iniciação, né? Então, o que ficou para trás morreu. Aí você foi renovado. Aí você sai da presença, aí você reconcilia. Aí você não começa nesse ponto. Você vai voltar aqui, ó. Então vai contar tudo que você fez. Vai contar tudo. Não tem como renovar. Porque senão você vai começar a ter intervalo. Aí, não. Daqui para trás já era, mas daqui para frente, meu irmão, você espere. E a gente precisa entender também esse negócio de reconciliação com Jesus também, né, gente? E vamos ser maduros também, vamos falar que a maioria das vezes é reconciliação com a igreja, com a denominação. Né? Porque muitas das vezes está afastado, mas está ali em casa, ó, falando com Deus, alguma coisa assim, com Cristo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente quer ser religioso demais em saber a vida do outro. Ah, mas tem problema com a reconciliação? Não tem problema nenhum. Reconcilia que é melhor mesmo. E você observa que tem gente que tem que ir para a igreja. Tem pessoas que são um pouquinho mais maduras que conseguem viver sem igreja. Mas o irmão do filho pródigo que estava esperando, tem hora que é tão difícil de lidar, né, irmã? Então, aí que tá. O problema do filho pródigo não é o filho pródigo, para mim é o irmão que ficou. Pois é, o irmão que ficou não quis nem na festa. Exatamente, murmurando. Às vezes a gente é o filho que fica, né? Não é o filho que vai. Pode falar, Luzia. Eu ia falar isso do filho pródigo. O problema é o que ficou, né? Nós estamos até ligados, até nos pensamentos. Um fala, outro pensa a mesma coisa. Tá conectado no espírito. Então, sendo justificado gratuitamente por sua graça. É gratuitamente, gente.
Nós somos justificados no Espírito gratuitamente por Cristo Jesus. Aí a pessoa, mas eu não tinha visto esse texto, não tinha pensado dessa lógica. Está aí. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, e aí, mas mediante a fé, não é mediante a comportamento, não. Não é mediante a decisões que você toma na sua vida, é mediante a fé em Cristo. É essa fé aqui que eu falo para os irmãos, que a pessoa não perde. Deus não tira, que nem eles pensam, né? Como que a salvação vai ser tirada nessa questão se a pessoa tem fé? Não tem como. Depois que torna filho, é filho, acabou, né? Filho, acabou, meu irmão. Depois que você é filho, só restou o quê? Disciplina. A Bíblia vai dizer que Deus disciplina todo aquele que é filho. Ele não fala que deixou de ser filho, ele só fala que disciplina todo aquele que é filho. Meu irmão, o dia que Deus parar de te corrigir, você tem que ficar preocupado. O dia que começar a deixar você muito à toa, você fala, esse negócio está estranho, eu estou fazendo o que eu quero, não está vindo nada. Porque o crente tem que andar na linha, porque se não andar na linha, alguma coisa Deus está falando, peraí que eu vou te pegar aqui na frente. Deixa acomodar um pouquinho, que o trem estreita rapidinho, você vai... É igual a irmã falou assim, não, esse deserto está muito cheio, deixa eu ir embora logo. Exatamente. E agora a oitava aqui. A oitava... Santificação objetiva. Veja só, quando eu trago a questão objetiva, é de algo que está sendo direto e que não depende de nós. Então, existe... Se você falar isso para um crente que começar a querer discutir com você, você já vai bugar ele. A santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Aí você vai falar assim, santificação objetivo ou subjetivo? Fala, me explica. Não, você não está entendendo, você não é entendedor de salvação, então eu quero que você me explique com o versículo bíblico. Salvação objetiva ou subjetiva? Porque tem os dois. E aí aqui a santificação. Santificação objetiva, que é uma santificação que não depende de nós. E aí eu quero ver, né? Aí quem frequenta o TikTok já sabe como que vira essas resenhas aí, né? O cara levanta um espantalho lá, foge e não responde. A santificação objetiva, claro, tem mais, tá, pessoal? Estou trazendo só os principais textos. Que é para a gente construir esse argumento da salvação no Espírito. Hebreus, capítulo 10 e versículo 10. Tá facinho isso aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido, ó. Nessa vontade é que temos sido. Então, tá nos dando uma ideia que não é por nosso comportamento. Não é por nós. Santificado mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É quantas vezes? Uma vez por todas. Nesse mesmo texto, eles têm coragem de pegar um versículo lá na frente e falar: mas quem pecar deliberadamente? Não tem problema. Foi uma vez por todas. Quando o escritor de Hebreus escreve essa carta aqui de Hebreus, ele está preocupado com as práticas judaizantes de ficar toda hora fazendo um sacrifício e achar que Jesus também tem que fazer isso. Jesus, ele morreu uma vez só, por todas. Ainda que você erre, ainda que você cometa alguma coisa, ele já morreu, ele já fez. Você já foi salvo, você já foi alcançado pela misericórdia de Deus. O versículo 12 também é interessante aí, de Hebreus. Pode ler. Mas este, havendo oferecido e para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. É só uma vez, é só um sacrifício, não tem outro, né, Renato? É uma vez só. Aí,
Olha só o contraponto do que ele está trazendo. Ele está trazendo duas classes de pessoas, que é os que aceitou ele. Aí ele vai dizer no 13, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem é inimigo de Deus? Na cabeça do religioso é você, se você não tiver bom comportamento, se você não fizer o que Deus quer, né? Aí eu pergunto assim para eles, pode uma pessoa fazer coisas mais ser salva? Aí eles falam, não, para ser salvo só pode fazer coisas boas. Aí a Bíblia vai dizer do tribunal de Cristo, e lá está escrito que cada um dará conta sobre o bem e o mal que fizer. Eles já tomam um choque teológico. O Alonso, ele me bloqueou, que é o do TikTok, foi porque eu encurralei ele com a Bíblia. Ele veio na minha live, deu uma de gostosão, eu empurrei a Bíblia nele, pisei no calcanhar de Aquiles dele. Ele começou a pular, e depois te bloqueou. Não, eu não apertei ele na live dele, não. Eu nunca subi na live dele. Pelo contrário, ele veio na minha live num domingo, ele falou bobeira, eu espremi ele, o Tony sobe nas minhas lives, eu nunca subi na do Tony, o Tony sobe nas minhas lives. Ele não pode se ver, né? O Tony já virou seu fã, Renato. Ele passa lá, ele fala de novo esse tema, que não sei o quê, ficou meio pensativo. Agora, o Alonso, ele me silenciou na live dele, porque tinha uma irmã batendo boca com ele, e aí ele quis dizer que a irmã não tinha experiência com Deus. Aí, assim, eu escrevi na rolagem, quem é o Alonso para saber se a irmã teve ou não essa experiência com Deus que a irmã está falando? Aí me silenciaram. Eu não sei se é ele ou é o moderador dele. Não sei, não posso afirmar que foi ele. Mas hoje eu acredito que foi ele, porque eu vi a hora que ele movimentou assim e ele me bloqueou. Ele viu a hora que eu entrei. Então, as pessoas, elas são confrontadas, né? E quando eu trago essa questão do segundo casamento não vai para o inferno, é uma deixa que a gente tem para poder pregar sobre a graça de Deus, sobre essa misericórdia e o amor de Deus alcançar todos indiferente, tá? A questão do segundo casamento é balela, eles não têm texto bíblico dizendo que vai para o inferno. Eles usam aquela passagem do adultério e fala que todo adultério vai para o inferno, que é outra conversa fiada, porque o texto lá está falando que não herdarão o reino. Ele não está nem falando que não vai entrar, ele está falando que não vai herdar. Herança é diferente de graça, de dom. Herança é para quem merece, herança é para comportamento. Não faz sentido. E sem contar, gente, sério mesmo, Deus está preocupado com algum tipo de pecado do cunho sexual? Não faz sentido um Deus todo-poderoso? Sim, ele vai requerer algumas coisas de nós. Então, o que ele quer de mim, ele não quer da irmã Janaína, o que ele quer de mim, ele não vai querer do Bruno, da Karina aí, que está quietinha, nem sei se ela está aí, não fala, né? Karina não fala. E o irmão Marcelo está quietinho aí, não sei se ele está no serviço ouvindo a gente aí. Olha lá, olha ela aí, ó. Serva de João Batista aí, ó. Amém, meus irmãos? Então, tem muito mais versículo, tem muita coisa assim nessa questão de justificação. Aí eu vou deixar os outros versículos para a gente trazer o contraponto da justificação de Deus para com nós, a diferença, e da justiça nossa, a justiça de Deus e a justiça nossa. Então a gente vai ter essa aula falando sobre isso. Pode, se você puder falar, tudo bem, Marcelo, fica à vontade, meu irmão. Então, todos que cometeram adultério perderam o reino? Eu acredito que nem todos. Não dá para afirmar todos. Depende do caso de cada um, gente. O problema, Renata, é que eles colocam adultério como uma coisa que não é adultério. Sim, adultério é infidelidade, né? É traição, adultério é isso. E aí eles falam que a pessoa que divorciou, né, ter a carta de divórcio, se eu tenho a carta de divórcio, eu tenho autoridade pela lei do Brasil a casar com outra pessoa. Agora, se eu tiver casado
e quiser casar de novo, isso é crime. Simples assim, gente. Gente, eu já tive o pensamento religioso também em algum momento da minha vida. Mas se os irmãos concordar com isso, fale para mim. Tenha coragem de defender aquilo que os irmãos pensam. É sério mesmo uma pessoa que viveu com outro 20 anos, só porque não registrou o casamento no civil, não pode tomar ceia? Vocês acham isso normal? Quem vai querer falar? Eu acho isso absurdo. Primeiro que se uma pessoa entrar dentro da igreja, a pessoa falar assim, você não pode tomar a ceia, eu já não quero a ceia, porque já não é do Senhor, é da pessoa. Primeiro ponto, é esse. Eu vou falar para os irmãos, eu já achei isso normal, hoje eu não acho normal, não. Gente, por causa de uma regulamentação de homens, me ajuda a lembrar, acho que nem batizar não pode, né? Pode nada, não pode Agora batizar. Não, pode não. Ceia? Não pode tomar ceia, não pode receber Gente, oportunidade, não não pode pode participar tomar. de nada. Eu ia falar isso, a irmã já falou. Gente, como que eu era religioso e não enxergava, cara? Eu achava isso normal. Mas quando você vai ler a Bíblia, você não vê nada sobre isso, não, gente. Como que você pode impedir alguém de batizar? É como você fosse um porteiro do reino e falasse, não, peraí, isso aqui não pode. Mas aí tudo bem, hoje a gente tem várias denominações, cada um trabalha de um jeito, por isso que eu falo, a igreja tem um monte, a gente pode escolher a que a gente mais se adapta a ela. Mas eu estava pensando esses dias que eu vi um testemunho de uma irmã falando que era casada há 20 anos, aceitou Jesus, e que o pastor falou que ela não podia, que ela tinha que casar para poder batizar e participar da ceia. Eu achei um absurdo. Então, o engraçado é que querem seguir até a lei do homem, mas se você vê pela lei do homem, a partir de tantos anos lá juntos, já consideram como casamento. Já a pessoa já tem os mesmos direitos como se tivesse casado no papel. A lei do homem mesmo já diz isso, né? Então, você está falando que a lei do homem é melhor que a lei dos crentes? É mais ou menos por aí. É, porque na lei do homem, meu filho, se você morou junto 3, 4, 5 meses, já era, filho. Se namorou uns outros tantos também, já tem direito. Agora, na religião... Então, é esse o perigo, né? Que estão seguindo mais, estão tentando ir mais pela linha da lei do homem, né? Do que ver o que realmente tem lá na Bíblia. Gente do céu. Então, nós precisamos cada dia mais se debruçar. Ainda tem aquele versículo que eles falam, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Ainda tem esse versículo polêmico ainda, viu, Renato? Que Deus uniu. O que Deus uniu, Renato? Aí a pessoa vive lá uma matando a outra, Deus uniu. Me ajuda aí, né? O Marcelo escreveu assim, já estive na igreja e vi um irmão ancião, então, sendo ancião, a gente já imagina qual a igreja, barrar o irmão de tomar a Santa Ceia. Ele não tomou, um absurdo. Pode falar, Bruno. Não vou nem ler seu comentário. Pode falar, Bruno. Para nós encerrar aqui. Não, eu comentei com ele a respeito que a mesa, ela pertence ao Senhor, né? A gente sabe que na igreja é um sistema, aí no caso são os homens, né, que imputam aquilo que... É como o Paulo falou, né? Cada um examine-se a si mesmo. E o que é tomar indignamente? No contexto lá, Renato, a gente vê que eles não estavam esperando os irmãos, eles estavam se embriagando, tomando a ceia na frente, não havia comunhão ali entre eles. E eles não e muitos também, quando fala tomar indignamente, muitos ali estão tomando e não têm consciência daquilo que está fazendo. Ali você vê que a igreja, quando Paulo ele entra nesse contexto, era uma igreja muito problemática. Eles não tinham, como é que fala, comunhão entre eles ali. Perfeito. E para mim, no meu ponto de vista,
o não arrependimento, né? Você toma ali, você diz estar, nem diz, né, estar arrependido, porque o arrependimento dos erros, seja algo, qualquer algo que você tenha feito, e você se demonstrar arrependido, você está apto para tomar ceia e crendo, porque você tem que crer que aquele sangue de Cristo, que é o que cura, que liberta, que é o que nos livra dos nossos pecados, né? Então, se eu não consigo crer que o sangue é o suficiente para isso, Esse que é o problema. Quando o cara mais peca, é o tempo que ele tem que mais tomar ceia. É quanto mais peca, ele tem que tomar ceia. Mas eu acredito que tem vezes que ele está com o coração tão duro que para ele não voltar atrás da palavra dele, né? Porque a Bíblia vai falar para acertar com seu irmão, aquela coisa toda, então eu não vou voltar atrás, prefiro não tomar. Mas o Bruno falou bem, Bruno, porque o indignamente ali, e se você der um Google aí na internet, aí você vai ver, o significado significa advérbio de modo, maneira, e não advérbio da condição do sujeito. Que a condição do homem para tomar ceia sempre vai ser negativa. O homem é falho. Ele já toma a ceia porque ele é falho. Agora, quando você vê o advérbio de modo ali no indignamente, aí você vai ver esse contexto exterior que o Bruno falou aí. Essa adversidade que estava vendo entre eles ali, a questão de um tomar antes do outro, não esperar, mas estava fazendo até festa antes, vocês não estão vendo que tem uns que têm até necessidade, vocês não têm a casa de vocês para comer. Então tem essa questão aí também, tá? Mas, enfim, vamos encerrar aqui. Tem alguma pergunta, alguma coisa, Marcelo? Se quiser perguntar aí. Para entender, o texto fala assim, de tomar indignamente, não discernindo o corpo, né? Então, ou seja, não está discernindo o significado espiritual daquilo ali. Exatamente, tomando de qualquer maneira. É pão. Então, é o que você estava fazendo. Não esperava um ao outro, condição de modo, e também não estava discernindo o que era o pão, o que era o vinho, o que estava acontecendo. Estava no oba-oba. Perfeitamente. Os irmãos têm alguma pergunta aí na questão aí da salvação, na parte, né, do espírito aí? Tem alguma dificuldade? Daqui a pouco, próximas aulas, a gente vai para o lado da alma aí, o negócio vai ser tremendo, hein? O negócio vai ser power. Eu tô tranquilo, eu anotei os textos aqui. Botar fogo no parquinho, né, Renato? Na próxima aula, né? Vamos botar fogo no parquinho um pouquinho. Vamos trazer a questão da... Eu vou ver ainda o que nós vai trazer, se é a questão da diferença da justificação, né, de Deus e a justificação do homem, né? Quando o homem é justificado e como o homem se justifica diante de Deus. Que aí tem a nossa justificação, que ela vai ter a ver com obras e com a nossa alma também, né? Aí eu vou ver o que a gente traz aqui para nós entender, para nós começar a montar o quebra-cabeça, né? Porque se eu trouxer aqui a definição, quando os irmãos entenderem que realmente a salvação não se perde, aí a gente vai para os textos de reino. Pessoal, beleza, os irmãos estão frequentando a aula aqui, já entendeu que salvação não tem como perder. E aí a gente vai ver que tudo que era imputado à salvação vai ser reino. Aí vai ser um estouro para os irmãos aí. Pô, tá falando de reino, tá falando de reino, falando de reino. Inclusive, que o Bruno falou da questão do coração, que Deus sonda, os irmãos vão entender a questão do jovem rico. O jovem rico que Deus mandou ele dar a sua riqueza aos pobres, o que acontece? É que sondou o coração dele, porque se o problema dele fosse a riqueza, Jesus teria mandado José de Arimateia dar também a riqueza dele. Nicodemos era super rico. Nicodemos foi o que deu a maior oferta quando Jesus morreu. E você não vê. Jesus não mandou eles dar a riqueza. Então, o problema era o coração do jovem. Ele estava grudado com a riqueza, com a herança que ele tinha herdado. Então, é muito importante. Por que eu estou falando do jovem rico? Porque o jovem rico é uma das passagens
que nós vamos analisar, que eles falam que perdeu a salvação. E aí a gente vai ler o texto, vamos entender direitinho que não perdeu. Então, aqui a gente já vai quebrando todos os mitos aí, essas questões da religiosidade com relação à perda de salvação. Pode falar, irmã Janaína. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Deus tem filho predileto? A bomba em cima do Renato. Ah, minha filha, eu acredito que tem sim, sabe por quê? A Bíblia vai dizer assim que muitos são chamados, poucos serão escolhidos. E esses escolhidos aí, eu acredito. Por isso que eu não creio na questão calvinista, extrema calvinista, né? De todos que são salvos são eleitos. Falo, não. Eu acredito que alguns realmente. Gente, tem alguém. Mas aí tem a questão, né, predileto para quê, né? Porque é meio complicado, né? Eu ia falar. A gente vê que tem pessoas que Deus é diferenciada na vida deles. Tem pessoas que Deus é diferenciada na vida deles. Quando você olha para a Bíblia, você vê uma diferenciação. Não tem como não ver. É o que eu enxergo. Eu enxergo, assim, pessoas que jamais... Ó, para você ter ideia, olha Davi. Davi foi escolhido 9 anos antes de nascer, gente. Quem já fez essa conta aí na Bíblia? Parece que é só eu que sou louco para fazer conta em Bíblia. 9 anos antes de nascer, Deus fala para Samuel, já escolhi um aqui. 9 anos antes de nascer. Positivo, é o que eu estou falando de Davi aqui, Marcelo. Perfeito. Quem errou mais? Davi ou Saul? Eu acho que a obra que o Saul foi oferecer não passou no fogo, não, viu, Renato? Ela foi queimada igual palha, não sobrou foi nada. Foi mais ou menos isso daí. Não, tranquilo. Davi é segundo o coração de Deus, quem errou mais foi Saul. Então, quem errou mais, se a gente for olhar para os erros, Davi errou mais. Pelo menos mais grave, né? Só que essa questão da eleição, para mim, isso é uma eleição. Esse filho diferenciado que a Janaína está falando, para mim, é uma eleição. Para mim, eu não vejo um Moisés conseguindo negar Jesus, Deus, né? Tem um pastor que ele prega tudo no Antigo Testamento como Jesus, mas vamos lá, Deus. Eu não vejo um Moisés assim, eu vejo um Moisés um cara diferenciado. Renato, você sabe que eu que escolhi meu genro para casar com minha filha. Eu tenho uma filha só e tenho 2 filhos, homem, e só uma moça no meio. E minha filha, como assim, Jesus me chamou quando eu tinha assim, com uns 12 para 13 anos, o diabo já tinha me levado para o mundo das drogas, cocaína, crack, maconha, tudo que você pensar. Isso era dentro da casa de mamãe, pra você ter uma ideia. Dentro da casa da minha mãe era desse jeito que acontecia as coisas. Então, assim, Deus me tirou do fundo do poço do tremendal de lama, sabe, Renato? Que Deus me arrancou de lá. E eu creio que o Senhor me chamou. E ali eu pego e eu olho minha filha ali e falo assim, Senhor, eu tenho que imputar a identidade do Senhor na vida dela. E eu falo que meu genro eu escolhi para ela. E assim, eu orei tanto nesse sentido para ela não sofrer igual eu sofri, sabe? Orei tanto nesse sentido que aí eu falo que meu genro é xodózinho de papai. E ele é assim, tá? Pensa num cara que, assim, você vê que ele é xodó de papai, que Deus carrega ele até no colo. Eu falo assim, mas você é muito xodó de papai. Mas eu fiquei pesquisando há muito tempo. E hoje ele é marido da minha filha. Pra você ver um menino abençoado. Ele tem um podcast de evangelista, depois eu vou te mandar. Manda lá. Vou mandar pros irmãos. Ele tá começando a caminhada agora, mas é uma bênção, um coração cheio de Deus. Mas depois agora que é a hora de ajudar. É a hora de ajudar. Eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que o Bruno pode ter visto aí, que o Bruno também é bem estudioso, Juliano Fraga. Sim, conheço ele sim, ele é um ex-PCC. Então, Juliano Fraga, eu conheço ele quando ele tinha 500 pessoas no YouTube dele,
E ele deu aula para o meu irmão em Cristo nosso aqui, Gilvan, vizinho meu, acho que Luzia deve conhecer. E o homem hoje estourou na internet. E minha primeira formação foi com ele, na escola dele, na academia dele. Minha primeira formação teológica, Juliano Fraga. Então, no começo... Caramba, você se formou com o Juliano Fraga? Minha primeira formação com o Juliano Fraga, na Academia do Quimê. Meu primeiro diploma. Caramba, Que eu tenho. sabia não. Tá ali, ó, o diploma tá ali, ó. Aquele diploma ali, ó. Caramba. Teologia dele. Homem de Deus mesmo, tem uma memória que Deus me livre. Como guarda tanto versículo, tanta passagem. Deus te livre, não, Deus te dê uma parecida, irmão. E eu cheguei a pedir, ligava para ele no zap dele, pedindo os material de estudo, tudo, ele dava. Ele ia pregar lá, que eu via, que ele ia para as igrejas que eu seguia ele, e ele dava conferência, eu mandava mensagem para ele, ô, Juliano, me manda aí o slide, aí ele mandava de estudo. Gente, assim, humilde, só que agora é difícil falar com o homem, porque o homem está estourado, né? Mas é no começo assim que a gente ajuda, viu, irmã Janaína? Fica tranquilo. Alguém mais alguma pergunta aí, alguma coisa para falar? Podemos encerrar? Vou pedir para nossa irmã missionária orar por nós, que aquela oração lá foi boa aquele dia. A irmã Janaína vai ser nossa irmã de oração aqui. Vamos formar um grupo de oração aqui nesse estudo aqui. Vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos orar aí para nós encerrar aí, para Deus abençoar a vida de cada irmão. Irmão, me ajuda aí na intercessão, porque está escrito que aquilo que a gente ligar aqui na terra vai ser ligado no céu, irmão. Esses dias eu levantei aqui em casa com meu filho e com meu marido e falei, ó, gente, vocês vão me ajudar agora, porque a guerra tá travada. E eu tenho que sair fora desse deserto, em nome de Jesus, não quer ficar aqui não. E aí a gente tem que concordar com certas coisas e fazer decretos espirituais aqui na terra para ser ligado lá no céu, para que os anjos do Senhor venham se movimentar em nosso favor. Amém? Amém. Deus abençoe. Pode orar aí, minha irmã. Amém, Pai querido, Deus amado, Deus santo, em nome do teu Filho Jesus, nós entramos na tua presença mais uma vez. Meu Deus, reconhecemos que somos falhos e pecadores e através do teu Filho nos achegamos a ti, Senhor, crendo na tua infinita graça e misericórdia, que é o que nos sustenta dia após dia. Porque sem a tua misericórdia, Senhor, nós já seríamos consumidos. Mas nós te damos graças que ela não tem fim, Senhor. Ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui para te louvar e te engrandecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor vá de encontro aos amigos de perto, de longe, os parentela de perto e de longe. Pai, eu consagro a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, eu não sei quantas gerações que hão de vir, mas que venham ser consagrados, meu Pai, estejam debaixo da autoridade do nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Revela-te a eles, ó Deus. Mostra-te a eles como o Senhor mostrastes a tua graça ali no caminho de Damasco para o teu filho, meu Deus, que se transformou em Paulo. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra venha ecoar para nos dar vida, essa vida que jorra do teu trono, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de ti. Nós somos totalmente dependentes dessa água que jorra para a vida eterna, a qual o Senhor prometeu para aquela samaritana ali na beira do poço de Jacó. Pai, nós estamos intercedendo, meu Pai, em favor dos nossos, em favor daqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que o Senhor chamou desde o ventre. Não nos deixe desamparados nem confundidos diante do nosso adversário, mas nos dá destreza, autoridade, meu Pai, para guerrearmos, meu Pai, essa guerra que não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Senhor, nos dê autoridade, meu Pai. O apóstolo Paulo falou, meu Deus, que ele pregava, meu Pai, mesmo estando em cadeias, e que as cadeias espirituais eram quebradas. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós quebramos cadeias espirituais de maldição sobre a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, através do conhecimento da tua verdade que vem sobre nós nesse dia. Pai, nos faz, meu Pai, conhecer cada dia mais e mais a tua presença, mais e mais a tua face, através dos que são nossos, primeiramente. Queremos reconhecer a tua presença nos nossos filhos, nos nossos maridos, Senhor, dentro da nossa casa, para que isso venha jorrar, meu Pai, na nossa comunidade, onde nós estamos, para que venha frutificar para o teu reino. Porque nós estamos aqui, meu Pai, para governar.
sobre tudo. Não sobre pessoas, meu Pai, mas sobre todas as coisas que o Senhor nos deste, meu Pai, nas nossas mãos. O Senhor criou a terra, aleluia, a semelhança do céu. E é assim que nós queremos viver, meu Pai. Que seja feita a tua vontade, a tua justiça, a tua verdade venha ser sobre as nossas vidas. E que todo mal venha cair por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós levamos a nossa mente cativa ao teu trono, Pai, porque sabemos que é de lá que flui a vida eterna. Por isso te louvamos, te agradecemos, que isso nunca venha a faltar sobre nós. A comunhão com o teu Espírito Santo e com os nossos irmãos. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Achei importante essa questão aí, que Amém. é feito na terra, foi espelhado no céu. Tudo que é desse mundo foi feito primeiro no mundo espiritual. Amém. Gostei demais dessa parte. Amém, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Karina não fala nada, fica quietinha. Marcelo, Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Irmão Bruno, tamo junto, meu irmão. Amém. Deus abençoe aí, Renato, por mais uma aula aí. E até a próxima aí, a gente se encontra novamente. Se Deus quiser, tamo junto. Tô esperando sua live lá, hein, Bruno? Se você Pô, tá... ontem eu abri uma live ontem, rapaz. Abri uma live ontem à noite lá, teve até denúncia na live, levei até não cheguei a levar um strike, mas levei lá Uma uma notificação. notificação. Mas por quê? Falaram bobeira lá? Não, então, é porque assim, tem assuntos, Renato, que a gente leva lá no TikTok, principalmente relacionado à sexualidade, né? É. E aí entra o pessoal assim que é meio extremista, meio militante e não gosta. E o pior de tudo, que em grande parte a denúncia vem de pessoas que se dizem cristãs. Meu Deus do céu. E tem a questão da É denúncia. o trigo, né, Renato? E o joio tem que crescer junto, Bruno. É o O joio. joio e o trigo tem que crescer junto, não tem jeito, meu amigo, infelizmente. Não tem jeito. O joio, filho do diabo. Raça de víboras. Amém, então, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, né?